Sexta-feira, 22 de novembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta sexta-feira, celebramos a memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. E a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo para matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Meu querido irmão, minha querida irmã, Lucas simplifica notavelmente o episódio da purificação do templo por Jesus, e Marcos relata com mais pormenores. Isso é devido aos destinatários não-judeus do seu evangelho. Na recriminação de Jesus aos vendedores e cambistas, a quem expulsa do templo, derrubando-lhes as mesas e cadeiras, conjugam-se duas citações proféticas. Está escrito: a minha casa é casa de oração, mas vós converteste-a em covil de ladrões. O evangelista João situa a cena no começo da atividade apostólica de Jesus e dá-nos a chave de interpretação desse episódio em que aparece a cólera de Cristo, ou melhor, o zelo que o devorava pela casa de Deus. Respondendo aos chefes judeus que lhe pedem um sinal justificativo da sua conduta, Jesus declara: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Palavra do templo do seu corpo. E quando ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele havia dito isso. O templo de Jerusalém esteve sempre unido aos acontecimentos da história nacional hebraica já desde a construção do primeiro templo por Salomão, e cumpria dupla função, religiosa e política. A festa anual da dedicação datava dos tempos de Judas Macabeu, quando se consagrou o templo, profanado pelo rei Seleucida Antíoco IV Epífanes. Por isso, o gesto de Jesus purificando o templo adquire categoria de sinal profético, que, por um lado, denuncia a corrupção do culto israelita e, por outro, anuncia o fim da religião da antiga aliança, o que muito desagrada aos chefes do povo que tentavam eliminar Jesus. Para seu pesar, tinha chegado o momento da rendição de um sinal provisório e ambíguo, como era o templo de Jerusalém. Devido a isso, o véu do templo rasga-se de cima a baixo no momento em que Jesus morre na cruz. O próprio Jesus será o novo templo da nova religião que brotará da nova aliança no seu sangue. Templo, altar, ritos e oferendas têm valor cultual, mas não se bastam a si só. Para um culto vivo a Deus, conta mais o fator humano, isto é, a fé do crente e da comunidade, que unidos a Cristo adoram e louvam o Pai em espírito e em verdade, como disse Jesus à samaritana. No obstante, a vivência da fé e a sua expressão não são intimistas, mas comunitárias, sem deixar de ser pessoais. A nossa comum vocação em Cristo é formar um povo que confessa Deus na verdade e o serve santamente, sem romper o equilíbrio pessoa-comunidade, sem menosprezar a manifestação exterior das formas religiosas e litúrgicas. A primazia é a do centro, da fé e do coração. Há quem identifique religião com prática cultual semanal ou inclusive diária, ou somente ocasional, batizada, primeira Eucaristia, casamento e funeral. Outros resumem a sua fé em usar
ou em ter em casa objetos piedosos. Outros, finalmente, julgam-se já religiosos por terem sentimentos herdados e ancestrais de respeito pelo sagrado ou conhecimento de religião. Evidentemente, tudo isso tem relação direta com a religiosidade, pelo menos natural, mas, segundo Jesus, não constitui a religião na sua essência e raiz. O culto verdadeiro, a autêntica religião e adoração é uma resposta de fé à revelação de Deus. E tem duas direções que se cruzam. Uma vertical, que vai de Deus ao homem, e vice-versa. E outra horizontal, que passa do crente e da comunidade cultural para os outros homens, para a vida, para as realidades mundanas, ligando tudo intencionalmente com a linha vertical com Deus. Por fim, rezemos. Bendito sejas, Pai, porque em Cristo, teu Filho, estabelecestes com o teu povo uma aliança nova, em que ele é religião, culto e templo novos. Tu que nos pedes fruto de fé e de amor, e não só folhas de estéril piedade e compromisso, concede-nos vencer a nossa passividade e inibição, sentindo-nos pedras vivas do templo do Espírito. Queremos, Senhor, transvasar o culto para a vida, o mundo, os irmãos e o trabalho e a família. Assim poderemos adorar-te como tu queres, com uma religião autêntica, em espírito e em verdade. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou nesse encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.